Olá, pessoal, tudo bem? Professora Camila falando aqui com vocês. Depois de terem assistido a aula do professor Breno, referente à apostila 2, módulo 7, cujo assunto foi os persas, nós vamos agora resolver alguns exercícios que estão propostos na sua apostila, tudo bem? Vamos lá. O primeiro exercício, ele diz o seguinte: na antiguidade, durante o reinado de Ciro I, entre 1559 a 1529 a.C., os persas construíram um vasto império e governaram diferentes povos, adotando uma política que respeitava as diferenças culturais e religiosas. Esse modo de proceder está exemplificado no fato de: bom, como vocês viram na aula, Ciro I ele ficou conhecido, como Ciro Grande, justamente pelo fato dele respeitar os povos conquistados, no sentido de respeitar a cultura deles e não impor, uma cultura. Então, vamos ver onde isso está exemplificado. Letra A. Incorporarem a cultura sumeriana, especialmente os registros da nova língua semítica em caracteres cuneiformes. Não, Ao mesmo tempo em que eles não impunham, eles também não incorporaram. B. Arregimentarem entre os caldeus, após a conquista da Babilônia, os sátrapas, administradores encarregados das províncias imperiais. Bom, essa questão dos sátrapas, ela é posterior ao Ciro, tudo bem? C. Libertarem os judeus cativos na Babilônia, que retornaram à Palestina e reconstruíram o Templo de Salomão e o culto a Lavé. Essa é a alternativa que mais faz sentido, tá certo? Quando os persas conquistam a Babilônia, eles permitem o retorno dos hebreus, que já eram chamados de judeus, para a Palestina. Mas vamos ver a D. Difundirem no Egito o culto de Ahura Mazda, que, integrando-se às ideias religiosas egípcias, deu origem ao maniqueísmo. Essa também não. Então, o exercício número 1, alternativa correta, letra C. Tudo bem? O próximo exercício que eu selecionei, ele traz um trecho que diz respeito sobre a religião persa. Vamos lá. Escutai com vossos ouvidos tudo o que é o bem. Cada homem deve decidir por si mesmo, antes da consumação final, qual será a sua escolha. Porque os dois espíritos primordiais que estarão à sua frente serão o bem e o mal. Os justos terão escolhido entre os dois, e terão escolhido o bem. Contudo, os insensatos não terão sabido escolher. E quando esses dois espíritos voltarem a se encontrar, na origem, estabelecerão a vida e a não-vida. E ao fim de todas as coisas, a má existência será para o que seguiu a mentira. O melhor pensamento será para aqueles que seguiram o caminho do bem. Tá certo? Aí ele está falando da religião persa, que ficou conhecida como zoroastrismo. Tudo certo? Vamos para a pergunta do exercício. A respeito de seu conteúdo e da organização da religião persa, é correto afirmar que o texto é claramente uma proposta ética que defende a existência de várias divindades. Não, em nenhum momento aqui ele fala desses deuses, por exemplo. B. Há a defesa de um confronto entre o bem e o mal, não havendo possibilidade de escolha humana entre essas duas forças. Não, no texto ele deixa muito claro, que a pessoa pode escolher entre o bem e o mal. C. A crença dualista persa estava inserida em uma concepção que negava a afirmação do bem, entendido como justo. Essa também não. Letra D. A mentira está associada ao mal e a verdade ao justo, ao bem, inscrevendo na religião persa um pensamento dualista. Essa é a alternativa que faz sentido, O zoroastrismo, como a gente sabe, era uma religião dualista que opunha o bem e o mal. E isso fica claro exatamente no texto, tá certo? Letra E. Os homens devem fazer sua escolha entre o bem e o mal, mas devem saber de antemão que o bem não prevalecerá. Não, Aqui ele fala que é melhor escolher o bem.
Ele deve prevalecer. Então, exercício 3, alternativa correta, letra D, de dado, tá certo? O exercício 4, ele também é um exercício que traz um trecho para a gente. Vamos lá? Leia a seguinte inscrição do imperador persa Dário em Susa. Este palácio que eu construí em Susa, seus materiais foram trazidos de bem longe. O que foi cavado na terra, o que foi amontoado de cascalhos, foi o povo babilônico que o fez. O cedro foi trazido do Monte Líbano, babilônios trouxeram-no até Babilônia, e os cários e os jônios, os deportados da Babilônia, até Susa. A madeira foi trazida da Índia, o ouro de Sardes e de Bactriana, o lápis, lazuli e cinábrio, da Sogdiana, as turquesas da Carasmia, a prata e o chumbo do Egito, os materiais que decoram as paredes da Jônia, o marfim da Etiópia, da Índia e da Aracócia, as colunas de pedra da Cária. Os entalhadores de pedra eram jônios e lídios, os ourives, lídios e egípcios, os fabricantes dos tijolos babilônios, os homens que enfeitaram as paredes, medos e egípcios. Em Susa foi realizado um trabalho esplêndido. Possa Ahura Mazda proteger-me. De acordo com a inscrição, podemos concluir que, letra A, o Império Persa envolveu vários grupos humanos que enriqueceram com seus conhecimentos e cultura, sem, contudo, ter o devido reconhecimento pelo imperador persa. Não, né? A gente vê aí, esse é um discurso do imperador, o que mostra que ele reconheceu, tá certo? B, Mesopotâmia, Palestina, Egito, Jônia e Índia foram alguns dos espaços dominados pelos persas que pouco contribuíram para o esplendor de Susa. Pouco contribuíram não, né? Muito contribuíram. C. Cedro, prata, chumbo, tijolos, lápis, lazuli e outros produtos foram comercializados com povos submetidos aos persas, para que fosse possível a construção do Palácio Real em Susa. Ela também pode trazer dúvida, tá certo? Mas o que eu vejo como erro, né? O sentido de que foram comercializados, tá? Na verdade, não foi comercializado, eles trouxeram e contribuíram, tá bom? D. O domínio persa garantiu o abastecimento de mercadorias, de conhecimentos e de trabalhadores para a grandeza do imperador na cidade de Susa. Em nome do deus Ahura Mazda, seu protetor. Ela faz mais sentido, tá bom? Porque no fim, inclusive, ele agradece, né, ao Deus para que ele possa proteger. Tá certo? E aí, o domínio dos persas sobre esses povos citados garantiu o material que eles trouxeram do lugar de origem, o conhecimento e da própria força de trabalho, tá bom? Então, essa é a alternativa correta, letra D. Vamos ver aí. A religião persa foi assimilada por todos os povos do império construído por Dário, permitindo que houvesse apropriação de recursos e de homens para a construção do palácio de Susa para o deus Ahura Mazda. Não, pessoal, na verdade esse é um discurso do imperador, então quem agradece ao deus, na verdade, é o próprio imperador, tudo bem? Então, exercício 4, alternativa correta, letra D, tudo bem? Vamos para o próximo. O próximo é o exercício 7, que diz o seguinte: Dário I, célebre imperador da Pérsia, tem seu nome ligado a... Letra A. Conquista do reino da Média é a fundação do Império Persa. Não, a fundação do Império Persa ela é anterior, tudo bem? B. Elaboração da religião dualista persa, cujos fundamentos se encontram no livro sagrado Zend Avesta. C. Conquista do Antigo Egito em 525 a.C. na famosa Batalha de Pelusa. D. Derrota dos persas diante das cidades-estado gregas na terceira das guerras médicas. E. Organização político-administrativa do Império Persa com a criação das
satrápias, das estradas reais e do Dárico. Essa é a alternativa correta. Pessoal, lembrando que o Dárico, né, é a questão da padronização do sistema monetário, tá bom? Criado pelo Dário I. Outra coisa realizada por ele, né, foi a criação da chamada Estrada Real, tá bom? Que ligava todo o Império Persa. E as satrápias, né, foi a criação de 20 províncias que eram distribuídas entre os nobres para que ajudassem, né, o imperador na questão administrativa do império. Tudo bem? Então, exercício 7, alternativa correta, letra E. O exercício 14 eu achei interessante porque ele traz uma tabela comparando as diferentes civilizações da antiguidade oriental. Então, ela é até interessante de olhar e de resolver esse exercício, porque é uma maneira de você revisar também alguns conteúdos, né? E aí ele traz, no esquema acima, os algarismos 1, 2, 3 e 4 correspondem às civilizações da antiguidade. Assinale a alternativa que denomina corretamente as civilizações indicadas respectivamente por 1, 2, 3, 4. Vamos lá. A primeira civilização é localizada no Nordeste da África, predominância da agricultura, monarquia teocrática, predominância do politeísmo antroposomórfico, né? Claramente, ele está falando da civilização egípcia. A segunda civilização que ele traz é atual Líbano, comércio, talassocracia e politeísmo, né? Foi a civilização que a gente viu na última aula, que foi a civilização fenícia, tudo bem? A terceira civilização, localização da Ásia Menor à Ásia Central, agricultura e comércio, divisão do império em satrapias e a religião zoroastrismo, né? A civilização que a gente acabou de estudar, civilização persa. Por fim, a localização atual Israel, pastoril e agrária, governo dos patriarcas, juízes e reis sucessivamente. A religião é o monoteísmo. Então, ele está falando aí dos hebreus. Bom, a alternativa que corresponde ao Egito, aos fenícios, aos persas e aos hebreus é a alternativa B. Tudo bem? Bom, pessoal, a gente termina por aqui a correção, então, dos exercícios do módulo 7. Tudo bem? Até a próxima, pessoal!